Olá, meus alunos da primeira série, que é o professor Gabriel. Vamos iniciar agora o assunto de progressão aritmética e juros simples. Esse assunto se encontra no volume 2, no capítulo 4, as páginas 25 a 28. A gente vai estudar agora a relação que tem entre uma progressão com o juros simples. Então, olha só relembrando, né, o nosso conteúdo de PA, que vocês já estão estudando ele. A PA é o seguinte: é toda sequência numérica cujos termos a partir do segundo são iguais ao anterior, somado com um valor constante denominado razão. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma PA, uma sequência numérica, onde os meus termos estão aqui em sequência: A1, A2, A3, A4, A5, A6, até chegar no A10, e esse pode continuar infinitamente, certo? A fórmula que calcula um termo qualquer da minha PA é essa daqui, onde vocês já estão acostumados com ela e trabalhando essa fórmula. Então, por exemplo, quando eu quero encontrar o termo A3, eu saio do termo A1 e vou até o termo A3. O que acontece? Como que eu vou sair do termo A1 e chegar até o termo A3? Como que eu descubro o valor desse termo A3? Basta você saber o valor do termo A1 e soma a razão, 1, 2. Então, mais 2 vezes a razão. Tá? Então, eu encontro o termo A3 partindo do A1. Então, se vou somar a razão, o termo A1, soma a razão uma vez, acho o termo A2. Soma a razão duas vezes, acho o termo A3. Então, o termo A3 seria o quê? O A1 mais 2 vezes a razão. Se eu quero encontrar o termo A5, quanto que ele vale? Saindo do termo A1, eu vou somar a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Eu somo a razão 4 vezes, mais o termo A1, eu encontro o termo A5. O termo A8, eu vou sair do A1 e chegar no A8. Eu vou somar a razão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou somar a razão 7 vezes e somar com o termo A1, vai dar o meu termo A8, certo? Essa parte aqui da fórmula, ela está indicando para você quantas vezes você vai estar somando a razão. Por exemplo, se você vai encontrar o termo A10, e partindo do termo A1 vai ficar o quê? 10 menos 1, quer dizer 9 vezes a razão. Você está somando a razão 9 vezes, mais o termo A1 para você encontrar o termo A10, certo? Isso já é conhecido de vocês no estudo de PA. Agora, olha só. Essa fórmula aqui, AN é igual a AK mais N menos K. Esse K aqui, ele está representando um termo qualquer, sem ser o termo A1. Pode ser um termo, você pode partir do termo A1, você pode partir do termo A2. Eu quero descobrir, por exemplo, o termo A20. Eu posso partir do termo A12, em vez de partir do termo A1. Então, esse aqui é um termo qualquer, qualquer, posição qualquer, tá bom? E não simplesmente o termo A1. Então, vamos lá, vamos treinar, olha só. Eu quero encontrar o termo A5, mas eu vou partir do termo A3. Então, eu vou partir do termo A3, eu vou somar a razão 1, 2 vezes. Então, vai ser o quê? O termo A3 mais 2 vezes a razão. Eu quero descobrir o termo A8, mas eu vou partir do termo A4. Então, eu vou sair daqui, eu vou somar a razão 1, 2, 3, 4 vezes. Então, vai ser o A8, vai ser o A4 mais 4 vezes a razão. Eu quero achar o termo A10, mas partindo do A7. O A7 está aqui, Eu vou somar a razão 1, 2, 3 vezes. Então, vai ser o quê? O termo A10 é o termo A7 mais 3 vezes a razão. Eu posso jogar nessa fórmula aqui. Por exemplo, eu quero achar o termo A10. Vai ser o quê? O termo A7 mais 10 menos o 7, que vai dar 3 vezes a razão. Tá? Essa fórmula aqui, esse K, é o mesmo aqui, ou seja, pode ser um termo qualquer, não precisa ser necessariamente um A1, você pode sair de onde você quiser, mas você tem que entender que aqui você vai alterar, vai ser a quantidade de termo que você vai achar. Por exemplo, se você está achando um A10, aqui vai ser 10, você vai partir do 7, então o K aqui vai ter que ser o 7, então se aqui é A1, aqui vai ser 1, se aqui é A5, aqui vai ser 5, certo? Então vamos lá, agora a relação com o juros simples. Juros capitalizados, a palavra capitalizar significa transformar algo em um capital, ou seja, um valor monetário. Então, olha só, juros capitalizados sobre uma quantia inicial ao longo do período de capitalização que se refere à taxa de juros. O que acontece? Juros simples é você pegar um valor, né, e você vai transformar ele a partir de uma taxa percentual em determinado tempo, né, de acordo com a quantidade de tempo que vai ser especificada no exercício. Isso aí transformará em um novo valor, que é chamado de juros, tá? Vamos aqui para a prática que vocês vão entender melhor. Essa matéria de juros simples, para quem foi meu aluno no 8º e no 9º ano, mais especificamente no 9º ano, que estudou juros simples no 9º ano. Quem foi aluno meu da matéria de matemática financeira, quem foi aluno do mérito no ano passado, já estudou isso aqui, então já tem noção do que é juros simples, tá? Então vamos lá.
Mas para quem não sabe ainda, olha só, juros simples. A minha fórmula que eu utilizo aqui é juro igual a CIT, quer dizer, J juros, C capital, o I vai ser a taxa de juros, ela é dada em porcentagem, e o T vai ser o tempo da aplicação, tá? Lembrando que a taxa de juros, ela tem que ser, a unidade de medida dela tem que ser a mesma do tempo. Por exemplo, se o juro seu é 5% ao mês, o seu tempo tem que ser em mês. Certo? O seu tempo não pode ser em outra unidade, não. Por exemplo, se eu te deu a taxa de juros em mês e foi dado o tempo em ano, você tem que pegar esse ano e transformar para meses, tá? Os dois têm que andar junto aqui. Se esse aqui foi dado em ano, o outro também tem que ser ano. Então, os dois, a taxa e o tempo, precisam ser iguais à unidade de medida. Então, olha só. Primeiro exemplo. Uma pessoa investe um capital de R$ 1.500 a juros simples por 4 meses a uma taxa de 5% ao mês. Calcule o montante. Então, vou calcular o montante não aplicando a forma do juros simples. Vou mostrar as duas formas, mas eu vou mostrar para vocês como seria isso dentro de uma PA. Então, olha só. Calculando isso na forma do juros simples, olha só, vou calcular aqui, vou mostrar para vocês o juro de um mês, ou seja, o meu tempo vai ser 1. Então, ó, capital 1.500 vezes a taxa, que é 5%, ou seja, a gente nunca trabalha a porcentagem igual a escrita assim, a gente tem que transformar isso para a forma de fração ou a forma decimal, tá? Aqui eu transformei para a forma de fração, a forma decimal você resolver isso aqui, vai dar 0,05, tá? Então, ó, 1.500 vezes 5 sobre 100, que é a porcentagem na forma de fração, vezes 1, porque o tempo meu é apenas um mês. Então, olha só, significa que o meu juro é de 75%, 75 reais ao mês. Ou seja, passa o primeiro mês, aumenta 75 reais. Passa o segundo mês, aumenta mais 75. Passa mais um mês, mais 75. Ou seja, como é juros simples, tá? Como isso aqui é o valor em juros simples, isso vai aumentar de forma igual, 75, mais 75, mais 70, todo mês vai aumentar, tá bom? Lembrando que o juro composto é diferente disso, tá? Mas aqui nós estamos tratando de juros simples. Então, significa que cada mês vai aumentar 75%. Por quê? Porque seu capital é 1.500. Aí você faz, ó, 5% de 1.500, dá 75. Próximo mês, 5% de 1.500, mais 75. Próximo mês, 1.500, 5% de 1.500, vai dar o mês 75. Então, cada mês que passar vai aumentar 75. Tá vendo que essa porcentagem, ela está se tratando de uma razão de uma PA? Tá vendo que está aumentando de 70 em 75? Ou seja, na PA a razão não mostra esse aumento de forma igual. Então, olha só. Montante. Montante é o seguinte, é quando você tem um capital, né, que você emprestou, vai pedir, né, ou alguém pegou emprestado de você, e você vai somar isso com o juro que vai ser adicionado, soma as duas coisas, vai dar um montante. Então, olha só, montante do primeiro mês, ou seja, o primeiro montante seu vai ser o quê? O próprio 1.500, que é o seu capital inicial aqui, ó, tá? Que vai ser emprestado, que você pegou emprestado. Segundo mês, não vai aumentar, cada mês vai aumentar R$ 75 de juros, então o segundo mês, o montante 2, que é o segundo mês, vai ser o quê? 1.500 mais 75, que vai dar esse resultado. Agora você tem isso aqui, ó. Então, no terceiro mês vai ser esse valor mais 75, 1.650. Próximo mês é o 1.650, que é o mês 4, 1.650 mais os 75 de juros. Vai dar 1.725. E no quinto mês vai dar 1.725, né? Que é o capital que estava anterior aqui, no mês anterior, mais os 75 de juros vai dar 1.800. Então, ao longo de 5 meses aqui, ó, o montante... aliás, ao longo de 4 meses, né? Só porque aqui é 4 meses, mas nesse caso aqui não está considerando o capital inicial. Aqui, esses 4 meses aqui vai contar só o que? Aumento em juro. O capital inicial não está sendo contado aqui. Por isso que aqui está falando 4 meses, mas o primeiro montante aqui se refere ao capital inicial. Não pode esquecer disso não, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui, ó, 5, eu tenho uma PA, tá? De 5 termos. O primeiro termo dela você tem que lembrar, é o capital inicial. E os próximos termos vai ser o juro acrescentado. Onde o juro aqui vai ser o quê? Vai ser a sua razão. Então, olha só. O termo A1 é o capital inicial. Aí vai aumentar 75 de juro. Eu caio aqui no termo A2, que é 1.575. Aumento mais 75 reais de juro, ou seja, a minha razão vai para 1.650, é o termo A3. Aumento mais 75 reais, vai dar 1.725, é o termo A4. E aumento mais 75 reais, eu vou ter o que? O termo A5, que é 1.800 reais. Ou seja, eu usei a razão quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, meu termo A1, para me chegar até o termo A5, eu usei a razão 4 vezes. É os 4 meses que você teve de juro, certo? Porque no caso da fórmula de juros, está desconsiderando o capital inicial, certo?
Ou seja, eu tenho uma PA de razão 75. Olha só a aplicação disso aqui dentro da fórmula da PA. Seria o quê? Eu vou calcular aqui, ó, um montante, agora eu vou calcular durante 12 meses. Aí é o seguinte, ó, eu vou calcular o termo A12, só que eu não vou partir do A1 não, tá? Eu vou partir do A3, tanto é que eu vou usar aquela fórmula do AK e aqui vai ficar N menos K. Vou partir do termo A3, então vai ficar, ó, o termo A12 vai ser o quê? O termo A3, tá? Meu termo A3 aqui é o montante 3, né? O terceiro mês, que é o quê? Ó, 1.650. Então tá aqui, ó, termo A3, tá? Vale 1.000. Eu poderia começar do termo A1, mas aqui eu tô começando do termo A3. Então por isso que eu peguei 1.650. Então, ó, 1.650 mais número, eu estou calculando o A12, quer dizer, eu vou calcular 12 termos da minha PA. Então vai ficar o quê? Número de termos meu é 12, mas como eu comecei do termo A3, vai ficar 12 menos 3. E a razão é o juro, 75. Pronto, ficou A12 é igual a 1.650 mais 12 menos 3 vezes 75, tá? Então, ó, aqui vai ficar 9, vai ficar A12 igual a 1.650, mais 9 vezes 75. A12 é igual a 1.650 mais 675, que é o resultado dessa multiplicação. Somando isso aqui, a gente chega que o A12 é igual a 2.325.